Olá, meu nome é Beatriz Campelo e hoje vamos apresentar nosso projeto que foi desenvolvido como requisito de avaliação da disciplina de seminários interdisciplinares 2, que é ministrada pelo professor Fábio Moura. E os integrantes do grupo são Alan Willi, Atos Tavares, eu, Beatriz Campelo, Giovana Trindade, Natália Moraes e Salomão Braga. Bem, iniciando o nosso ciclo de apresentação e contextualizando nossa temática, precisamos falar que, apesar do padrão de consumo alimentar ser bastante variado em cada parte do mundo, nos últimos tempos a busca por alimentos que forneçam benefícios além da nutrição básica, mas também efeitos benéficos à saúde, tem movimentado tanto o mercado externo quanto o mercado interno. E um dos motivos para esse acontecimento é o crescente número de implicações à saúde que está relacionada ao consumo de alimentos de baixo valor nutritivo e com altas concentrações de compostos químicos que são prejudiciais à saúde. Falando em dados nacionais, no levantamento realizado em 2019 pela Pesquisa Nacional de Saúde, foi observado que pelo menos uma doença crônica afetou 52% dos adultos no ano de 2019. Lembrando que o desenvolvimento de doenças crônicas é causado, claro, por diversos fatores, mas um deles é relacionado à alimentação. Então, cada vez mais tem se buscado consumir alimentos mais nutritivos e com efeitos benéficos à saúde, que ajudem, por exemplo, na redução dos níveis de colesterol ruim, que sejam bons para a saúde cardiovascular, para a saúde cerebral, que tenham também, dentre outros benefícios. Dessa forma, nesse cenário, um dos alimentos que vem ganhando destaque são os probióticos, que são micro-organismos vivos que, quando consumidos em quantidades adequadas, têm diversos benefícios à saúde. Dentre os micro-organismos mais estudados estão do gênero Bifidobacterium e Lactobacillus. E com relação aos benefícios gerais proporcionados pelos probióticos, a gente pode destacar aqui a capacidade que eles possuem de regular o equilíbrio da flora intestinal através da repopulação direta que eles realizam. Eles também possuem a capacidade de inibir o desenvolvimento de micro-organismos patogênicos e ainda prevenir de doenças como obesidade e hipertensão. Além dos probióticos, outro produto que nesse caso já está no mercado, mas teve uma maior valorização, foram as frutas, que são fontes primárias de nutrientes e de compostos funcionais. Dentro do contexto regional, a região amazônica ela contém uma grande quantidade de espécies frutíferas, que são fontes de nutrientes e de alto potencial biotecnológico. Em especial, os óleos vegetais dessas frutas, quando são inseridos na nutrição humana de forma moderada e frequente, eles têm diversos efeitos benéficos para a saúde. Por exemplo, o óleo do cupuaçu, em razão dele ser rico em flavonoides e nos três principais ácidos graxos, que é o ácido graxo oleico, linoleico e araquidônico, ele auxilia na diminuição do estresse oxidativo em doenças crônicas e na redução de colesterol. Também a gente pode destacar aqui a castanha do Pará, que é outro fruto que possui um óleo de cor e aroma agradável, que é fonte de energia e de ácidos graxos insaturados, que faz o transporte de vitaminas lipossolúveis, colaborando aí para um bom funcionamento do organismo. Então, diante dessas considerações e desejando contribuir para o desenvolvimento de um produto que não só seja fonte nutricional, mas que também forneça efeitos benéficos à saúde dos consumidores, nosso projeto traz a proposta da produção de bebidas fermentadas com atuação probiótica, com o objetivo de criar alternativas de bebidas fermentadas probióticas enriquecidas com compostos amazônicos, como os óleos vegetais do cupuaçu e da castanha do Pará. E para desenvolver esse projeto, usamos como base o artigo Desenvolvimento de formulações fermentadas probióticas mistas enriquecidas com óleos de frutos amazônicos. Dando continuidade à apresentação,
eu irei falar sobre a metodologia. Aqui trouxemos um fluxograma que apresenta as etapas para o desenvolvimento do projeto, onde a primeira etapa é a obtenção das matérias-primas. A segunda etapa é a formulação das bebidas fermentadas, que podem ser produzidas com o óleo de castanha do Pará ou com o óleo de cupuaçu. A próxima etapa é a caracterização físico-química e composicional dos óleos amazônicos utilizados. E a última etapa é a caracterização das bebidas, onde, além da caracterização físico-química e composicional, as formulações passarão por análises microbiológicas. Em relação às matérias-primas, serão necessários 5 materiais essenciais, e são eles: o extrato de amêndoas, a farinha de linhaça, os frutos de morango, o óleo de fruta amazônico, que pode ser o óleo de cupuaçu ou o óleo de castanha do Pará, e o fermento lácteo probiótico. O extrato de amêndoas, a farinha de linhaça e os frutos de morango, eles poderão ser adquiridos em estabelecimentos comerciais. O óleo de cupuaçu poderá ser obtido na empresa Naturais da Amazônia, enquanto que o óleo de castanha do Pará será comprado na empresa Amazon Oil. Já o fermento lácteo probiótico, contendo culturas de lactobacillus acidophilus e streptococcus thermophilus, poderá ser comprado de empresas de fermentos na internet. Para a produção da bebida fermentada probiótica, se utilizará o extrato hidrossolúvel de amêndoas aquecido até a temperatura de 40 graus Celsius. Posteriormente, será adicionado o fermento lácteo probiótico ao extrato, que será colocado em um refratário nas condições de repouso de 6 horas, a temperatura constante e em ambiente fechado. E após a fermentação da bebida base, adiciona-se a goma xantana. Existem 3 formulações de bebidas fermentadas a serem desenvolvidas, onde a formulação 1 terá 100 gramas de base de bebida, 18 gramas de caldo de morango, 10 gotas de sucralose e 4% de farinha de linhaça. A diferença dessa para as demais formulações, que são as formulações 2 e 3, é que ao invés de se utilizar os 4% de farinha de linhaça, será utilizado 0,4% de óleo de castanha do Pará para a formulação 2 e 0,4% de óleo de cupuaçu para a formulação 3. A caracterização físico-química dos óleos amazônicos será feita por 6 análises, e são elas: o índice de acidez, índice de iodo, índice de saponificação, índice de peróxido, a densidade absoluta, que ocorrerá de acordo com a técnica picnométrica em gás hélio, e a estabilidade oxidativa. A caracterização composicional será realizada por cromatografia gasosa. Portanto, os perfis dos ácidos graxos do óleo de castanha do Pará e de cupuaçu serão verificados por um cromatógrafo gasoso com detector FID, apresentando como gás de arraste o gás hélio. As formulações precisarão ser submetidas a análises microbiológicas para determinar o teor de bactérias lácteas, teor de coliformes totais, teor de coliformes e salmonela. A caracterização físico-química das bebidas enriquecidas por óleos de frutas amazônicas será desenvolvida pelas seguintes análises: teor de acidez, determinação de pH, teor de umidade, teor de cinzas, teor de proteínas, teor de lipídios e valor calórico. Também será determinado o teor de compostos fenólicos totais e a capacidade antioxidante das bebidas, que será avaliada pelo método de captura do radical livre, o DPPH, dos diferentes óleos utilizados. Olá, boa tarde. Eu vou falar dos resultados das discussões a respeito do trabalho. Vou citar algumas informações importantes sobre o trabalho em si. Na criação dos dados foi necessária a avaliação, através dos trabalhos científicos chamados de aproveitamento de resíduos da indústria dos óleos vegetais produzidos na Amazônia e do desenvolvimento de formulações fermentadas probióticas mistas enriquecidas com óleos de frutos amazônicos. Realizando comparações entre os resultados, utilizando parâmetros de qualidade do açaí e misturas, conhecidas como blends.
Na caracterização físico-química dos óleos, temos os valores dados na tabela 1, onde apresenta o índice de acidez, índice de iodo, saponificação, índice de peróxido, densidade absoluta e, por fim, estabilidade oxidativa. O índice de acidez se mantém dentro do permitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E qual seria esse permitido? De acordo com a Anvisa, o máximo tolerado é de 4 miligramas NaOH por grama. Ou seja, o índice de acidez corresponde à quantidade em miligrama de base, KOH de hidróxido de potássio ou NaOH de hidróxido de sódio, necessários para neutralizar os ácidos graxos livres presentes em 1 grama de gordura. Desse modo, todos os óleos obtiveram os valores dentro do permitido, levando em consideração a divisão por grama. No índice de iodo, a castanha apresenta o valor mais elevado para o mesmo. E fazendo o comparativo entre os 3 óleos analisados, a mistura entre castanha do Pará e açaí seria a escolha perfeita, levando em consideração que o índice de iodo é proporcional ao grau de insaturação. Sendo assim, os óleos mais insaturados foram os que obtiveram alto valor no índice de iodo. O índice de saponificação fala da quantidade necessária para que o óleo ou gordura seja transformada em sabão. A unidade de análise é dada por miligrama KOH de hidróxido de potássio, necessário para saponificar 1 grama de amostra. O índice de saponificação mostra a quantidade de ácidos graxos de alto e baixo peso molecular, onde quanto mais alto o índice de saponificação, menor o peso molecular, e vice-versa, né? Ao analisar a tabela, não vemos o índice de saponificação de valor elevado às outras amostras, sendo todas equiparadas. Resumindo, todas são do mesmo nível, basicamente. O índice de peróxido é uma maneira comum de detectar rancidez na gordura. A oxidação é um processo autocatalítico que desenvolve-se em aceleração crescente. Uma vez iniciada, fatores como temperatura, enzimas de luz e íons metálicos podem influenciar na formação de radicais livres. Radicais esses que podem acarretar no surgimento de doenças degenerativas. De acordo com a Anvisa, o máximo permitido é de 15 mEq por quilograma, observando-se que todas as análises estão dentro do permitido, todos abaixo de 15. A densidade absoluta é definida como massa por unidade de volume. A densidade é influenciada pelo grau de insaturação dos ácidos graxos, dando ênfase à mistura da castanha do Pará e cupuaçu, que mesmo após a mistura não perde tanta densidade em comparação com o açaí. A estabilidade oxidativa é um parâmetro utilizado para avaliar a quantidade de óleos e gorduras, não dependendo somente da composição química, mas também a quantidade de matéria-prima, as condições em que o produto foi submetido, e, por fim, as condições de estocagem, né? Dados que podem influenciar os resultados obtidos. Por esse motivo, a compra dos óleos e análise deve ser realizadas com o máximo de cuidado, cautela máxima, evitando alterações no produto final, alterações na oxidação. Na tabela, os dados apresentados irão indicar um tempo para que o processo de oxidação se inicie. Quanto maior o tempo de oxidação, mais puro o óleo. Ou seja, na tabela, na estabilidade oxidativa, vemos que entre os individuais, o mais puro é o cupuaçu, com 18 horas e 75 minutos, né? Em seguida, temos a castanha. O açaí ele fica por último porque ele é muito instável, ele entra em oxidação muito mais rápido que os outros dois. E na mistura, temos a mistura entre a castanha e açaí, tendo tempo de oxidação de 39 horas. Aqui as principais características dele, né, desse fator, que é o índice de acidez dentro do permitido e iodo mais elevado para a castanha do Pará, castanha e cupuaçu com menores valores de saponificação e valores de peróxido dentro da resolução da Anvisa e da oxidação que eu acabei de falar. Agora eu vou falar sobre caracterização composicional dos óleos. O óleo da castanha do Pará possui uma grande quantidade de ácidos graxos insaturados,
aproximadamente de 75,89%. Em comparação com o óleo do açaí, que tem cerca de 75,52%, valor muito próximo do que foi obtido na castanha do Pará. Por fim, para o óleo de cupuaçu, obtendo cerca de 55,98%, bem menor em comparação ao óleo da castanha do Pará. Ainda assim, um valor relativamente alto. Analisando as misturas dos óleos, vamos dar ênfase à mistura do cupuaçu-castanha, onde foi obtido cerca de 67,39% de ácidos graxos insaturados, enquanto que as outras misturas obtiveram um valor um pouco mais abaixo do que este. Mas no que interfere esses ácidos graxos? Para que é? Bem, a inserção de ácidos graxos insaturados na alimentação com a diminuição dos saturados pode reduzir o risco de doenças degenerativas e deficiências nutricionais. Sendo assim, a quantidade de ácidos graxos insaturados e saturados em um alimento são fatores que influenciam a escolha de uma dieta balanceada. A análise microbiológica tem como interesse a contagem de bactérias láticas e como objetivo analisar a fermentação do extrato de hidrossolúvel de amêndoas. Na análise microbiológica das bebidas, temos um valor semelhante para a análise do açaí, sendo equiparadas, né? De acordo com o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Bebidas Lácteas, a conservação da população de bactérias láticas deve estar no mínimo de 106 UFC por mililitro. Porém, como não existe um regulamento na legislação para bebidas fermentadas de extratos vegetais, foi adotada o regulamento para bebidas lácteas, com um parâmetro a ser seguido, né? Sendo assim, a contagem de bactérias resultou em 2,9 vezes 109 UFC por mililitro, sendo assim dentro do permitido. A análise de coliformes a 45 graus foi seguida pelo regulamento técnico sob padrões microbiológicos para alimentos, com valores máximos permitidos de 10 nmp por mililitro, estando também dentro do permitido, tendo valor abaixo de 3. Nessa caracterização, temos como principal característica a castanha do Pará com 75,90 e 89 de ácidos graxos insaturados, a mistura do cupuaçu e castanha do Pará com 67% de ácidos graxos insaturados, que são as características principais desse tópico. Caracterização físico-química das bebidas. O índice de acidez pH para a base foram de 0,21 KOH, que é hidróxido de potássio, por grama, e 4,17 de pH, podendo comparar com os valores de pH, formulações dos estudos que não são alcalinas, né? Com formulações de bebidas alcoólicas, como cervejas que ficam aproximadamente em torno de 4, sendo assim, apresentam um pH ácido, e podendo sim ser consumido, afinal, todo mundo bebe aqui. Na adição de óleos, as bebidas foram submetidas à análise de proteínas, obtendo o valor de 3,75 gramas para bebida de cupuaçu e açaí, 2,47 gramas para castanha do Pará e açaí, 2,42 gramas para bebida de castanha do Pará e cupuaçu, valores acima de muitas outras bebidas comerciais encontradas que apresentam valores de 0,9 a 2 gramas de proteínas por 200 mililitros de bebida, sendo o cupuaçu obtendo o maior valor proteico. De novo, ponto positivo. No valor de cinzas, foi obtido os valores de 0,20%, 0,27% e 0,25% para o cupuaçu, açaí, para castanha do Pará e açaí, e por fim, castanha do Pará com cupuaçu, nessas misturas. Valores abaixos quando comparados a valores obtidos em bebidas fermentadas a partir do extrato de soja, enriquecida com castanha do Pará, que foi de 0,48%. E, por fim, os valores calóricos das bebidas foram de 95,29 quilocaloria por 100 gramas, 73,86
e 68,63 para o cupuaçu com açaí, castanha do Pará com açaí, castanha do Pará com cupuaçu, respectivamente, nessa ordem. Valores energéticos altos, porém abaixo do valor calórico da castanha do Pará pura, tendo um valor de 75,78. Aqui, finalizando os slides de resultados e discussões com compostos ativos antioxidantes. Vamos apresentar os dados estimados para obtenção dos valores de antioxidantes e fenólicos. A bebida enriquecida com óleo de castanha do Pará apresentou uma capacidade antioxidante com DPPH de 62,56%. Aqui temos a capacidade antioxidante das bebidas, né? Bebidas sem óleos, bebidas com óleo de açaí, com óleo de cupuaçu, as misturas, sendo assim a bebida de castanha do Pará tendo maior capacidade antioxidante, dando ponto positivo a ela. Os compostos fenólicos são um dos principais responsáveis pela atividade antioxidante. Sendo assim, verificou a bebida enriquecida com óleo de castanha do Pará, que possui o maior teor dos compostos, dos fenólicos totais. De novo, castanha do Pará, sendo um ótimo ponto positivo nos compostos antioxidantes. Conclusão: o início de uma dieta, ela pode mudar completamente a qualidade de vida de uma população, e a busca por alternativas alimentares, não só pela qualidade nutricional, né, mas pelos compostos de bioativos que têm uma vertente que possam mudar a qualidade de vida de um indivíduo. Das características importantes a ser ressaltadas, temos frutos que renderam mais óleos, o cupuaçu, a castanha e cupuaçu, na mistura, podendo levar uma rentabilidade maior. As misturas composicionais de óleos visando obter apenas um alto valor de ácidos graxos insaturados são, respectivamente, os óleos da castanha do Pará puro, açaí puro, cupuaçu puro e a mistura entre cupuaçu e castanha, como já mencionado, diminuindo o risco de doenças degenerativas, ou seja, muito bem para a saúde. O desenvolvimento de bebidas probióticas mistas, né, com óleos amazônicos, apresentam as melhores características nutricionais, podendo substituir bebidas de origem animal que contenha lactose ou bebidas fermentadas, formulações ditas como padrões, né. Sendo assim, temos várias qualidades, né, para que possa ser utilizado o cupuaçu, castanha e a mistura castanha e cupuaçu. Várias delas, podendo substituir a lactose, podendo substituir fermentações padrões que tenham soja para pessoas que são alérgicas, visando melhorar a qualidade de vida das pessoas. Aqui a gente encerra a nossa apresentação. Muito obrigado, de verdade, para quem tem assistido, e é isso. Aqui algumas referências que a gente tirou do projeto, e da parte que cada aluno atuou no trabalho.